Irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana na graça do Senhor. Nesta segunda-feira, nós vamos tomar para nossa oração o capítulo 7º do Evangelho de Mateus, os primeiros 5 versículos. Estamos ainda neste grande sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, que reúne vários ensinamentos de Jesus a respeito de atitudes que nós devemos ter. E sempre para que nós possamos entender o alcance dessas atitudes que o Senhor nos pede, nós sempre vamos olhar para Ele, porque Ele não somente falou esse sermão ou essas palavras que foram aqui reunidas, mas Ele, em primeiro lugar, viveu essas palavras. Ele nos deu o exemplo e, portanto, é algo que é possível, está ao nosso alcance, por mais exigente que possa parecer. O tema para hoje é um dos temas difíceis, porque fala sobre o julgamento das pessoas. E nós sabemos muito bem que é o que vem assim de imediato, quando nós conhecemos alguém ou consideramos a atitude de alguém, já estamos exercendo um julgamento sobre aquela pessoa. Portanto, escutemos as palavras que Jesus nos dirige hoje. Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medidos com a mesma medida com que vocês medirem os outros. Por que observas o cisco no olho do teu irmão? Não prestes atenção à trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavras que não precisam ser explicadas porque são muito claras e diretas. Mas nós sabemos o como é difícil para nós vivermos sem julgar. Talvez, humanamente falando, seja praticamente impossível. Então eu acredito que o Senhor, nos dirigindo essas palavras, Ele não está somente chamando a atenção ou pedindo a nós um esforço. Ele está dizendo, percebem como vocês estão muito longe de viver essa palavra? Percebem como é preciso pedir graça a Deus para poder cumprir esta palavra? Eu acho que nesta segunda-feira é o que nós temos que fazer, pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós sejamos capazes de superar essa mania de sempre julgar as pessoas e, principalmente, sempre enxergar os defeitos dos outros e jamais os nossos próprios defeitos. À medida que usarem para medir os outros, com essa mesma medida, vocês serão medidos, diz o Senhor. Pobres de nós, então, não é mesmo? Pobres de nós, porque a medida que nós usamos para medir os outros é uma medida muito grande. Tudo está errado na vida das pessoas. É tão difícil a gente elogiar. É sempre fácil criticar. Vamos pedir ao Senhor, então, que Ele nos ajude. O Evangelho de hoje não quer dizer que nós não devemos
falar e nem criticar, no sentido de querer que a pessoa mude a sua atitude errada. Se a gente olhar para o Evangelho, Jesus criticou muito duramente certas pessoas. Mas isso não quer dizer que ele estava julgando as pessoas. E ele falou abertamente: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então, as nossas atitudes em relação às pessoas precisam ser atitudes para salvar a pessoa, para ajudar a pessoa. Algumas pessoas precisam, às vezes, de uma palavra mais forte para que caiam em si e percebam. Mas, uma vez, o próprio Papa disse assim: quem sou eu, diz Papa Francisco, quem sou eu para julgar a vida das pessoas? Somente Deus tem o direito de julgar. Então, essa atitude de uma profunda humildade que me coloca não acima de ninguém, não sou dono da verdade, não conheço tudo, não sei o que está passando na vida daquela pessoa, não conheço a sua intimidade, então eu me abstenho de emitir um juízo. E peço a Deus que cuide, peço a Deus que ilumine, peço a Deus que ajude aquela pessoa. Olhemos com sinceridade nesta semana as vezes que nós estamos emitindo tantos juízos e principalmente que nós estamos querendo enxergar ciscos nos olhos das pessoas e não enxergamos a trave que está no nosso próprio olho. Peçamos a graça de sermos mais humildes, de sermos compreensivos, assim como o Senhor é compreensivo conosco. Ai de nós se o Senhor realmente colocasse em prática isso de nos julgar com a mesma medida que nós julgamos os outros. Peçamos ao Senhor que tenhamos esse coração aberto, esse coração largo para perdoar, para acolher. E se nós não podemos justificar e nem entender a atitude dos outros, que as encomendemos ao Senhor para que Ele, que conhece os corações das pessoas, cuide daquilo que nós não compreendemos. Peçamos ao Senhor, então, a bênção para esta nossa nova semana. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.